vou falar algumas considerações sobre devolução de crianças em processo de adoção. E eu quero começar falando da devolução, mostrando um contexto histórico para vocês. A maior evolução tecnológica e avanço nos últimos séculos, tem se falado que foi a internet, tem se falado que foi o computador, tem se falado sobre os foguetes e as astronaves que chegaram na Lua e que chegaram em outros satélites. Mas na realidade o que a gente vê em termos de humanidade foi uma evolução do conceito de família e a participação da mulher no mercado de trabalho. Isso fez com que mexesse toda a estrutura familiar. A mulher que estava no contexto patriarcal até metade do século passado, ela vai ao mercado de trabalho e mostra que não é só tão, mas mais competente que o homem. E começa a se inserir e trazer o sucesso, modificando assim a característica da família. Entretanto, embora tenha preconceito hoje, ela vai conseguir chegar na sua estabilidade econômica por volta de 40 anos, de 35, 40 anos, que biologicamente ainda tem aquela dificuldade de gerar. Essa mulher, então, agora, estruturada economicamente, que às vezes usou dos meios anticonceptivos para estruturar a sua carreira, tem um desejo natural, real e legítimo de ser mãe. E aí, nesse ponto, vai e busca, às vezes, da questão da fertilização in vitro, cujo percentual é muito baixo e que arrasa não só organicamente, mas também com a questão psicológica. Então ela chega para o universo da adoção com essa ansiedade. Somada a esse sucesso da mulher no mercado de trabalho e essa mudança, a criança que realmente antes era educada na família patriarcal apenas pela mãe, era o papel social que se colocava pela sociedade machista, começou a dividir ou não ter mais o papel da mãe. E essa busca dessa mãe agora, inserida no mercado de trabalho, estabilizada, mas com questões de fertilidade, né, e eu estou fazendo aqui uma sucessão histórica, né, uma questão genérica, mas que influencia, fez essa busca da composição da família pelo afeto. Agora a adoção como a última possibilidade. Somado a esse universo da mulher, os novos arranjos familiares e as novas concepções de famílias, que em 2011 foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, fez com que também as famílias homoafetivas viessem atrás da sua complementação e a sua vontade legítima também de fazer uma família através da adoção. Então a adoção, que tinha um contexto localizado nas capitais, nesses últimos 10 anos, teve uma abrangência mais para os outros estados e aí também para as outras cidades que estão na capital buscando outras comarcas. Então os novos arranjos familiares e a participação da mulher e agora da família heteroafetiva na busca de composição da sua família fez com que o tema adoção fosse universal. O tema ficou universal, mas a estrutura pública, a estrutura da rede não acompanhou esse avanço, não acompanhou essa demanda. Então, nós temos hoje, em diversas comarcas, em diversas localidades, a busca pela adoção, mas uma estrutura ineficiente. Esse contraponto de estrutura com a busca da adoção tem gerado de forma direta algumas questões que desembocam na devolução. Chegam lá ansiosos, né? Já está tarde para formar sua família, já não quer ser mãe e avó, nem pai e avô, querem ser pais e mães. E essa ansiedade, ela perpassa pelo despreparo da estrutura, as informações são desencontradas. Então essa mãe chega com perfil e o desejo de querer de 0 a 2 anos, às vezes um bebê, e quando se depara, olha, não vai ter, não vai acontecer se não aumentar o seu perfil. E aí aumenta o perfil sem verificar e sem analisar se realmente tem condições de pegar uma criancinha grande ou um adolescente. E isso gera diretamente a devolução, porque não tem um preparo e a ansiedade não é trabalhada. Então esse contexto histórico de falta de estrutura do judiciário, falta de estrutura do Ministério Público, falta de estrutura das instituições que compõem a rede, é um fator, digamos assim, básico, essencial para que não acontecesse as adoções se isso fosse de forma fácil e estruturada, né? Outro ponto muito importante que tem trazido as devoluções é a falta de preparo. Nesses últimos 5, 6, 7 anos, houve uma luta muito forte para preparar os pretendentes, mas não tem uma uniformidade, né? Como é a preparação numa comarca em relação a outra? Então tem comarca que faz um preparo de 2 dias de curso, que não se prepara ninguém. Uma comarca que faz 6 meses, não tem um curso diferenciado para quem quer adotar uma criança pequena e alguém que quer adotar um adolescente. Então essa falta de compasso nessa estrutura, pelo menos alguns critérios objetivos, padrões,
né, fez com que tenham casais que não estão preparados, embora tenham um curso de preparação para enfrentar uma adoção necessária, uma adoção tardia. E isso tem gerado todo um processo evolutivo. Essa omissão legislativa é um passo importante a ser resolvido, porque nós precisamos criar na lei, no Estatuto da Criança e Adolescente, critérios básicos de quanto tempo é esse curso, qual o conteúdo objetivo das matérias e das disciplinas para ser trabalhado nesse curso e que isso seja um padrão no nosso país. Porque hoje uma pessoa que está numa comarca de um estado A, né, que tem um curso com 2 dias, vai poder adotar uma criança que está na comarca B, que lá ou não tem curso ou tem um curso de 5 ou 10 dias. Então isso é um ponto preocupante. Outro passo da omissão legislativa é quanto à preparação da criança. A lei fala da preparação da criança, mas como essa criança deve ser preparada? Quais são os critérios básicos e objetivos para a preparação dessas crianças, para que as crianças que estejam institucionalizadas, e a gente está falando no universo de 50 mil crianças no Brasil, né, possam ser preparadas para entrar em uma família adotiva. Não adianta eu preparar o habilitado se eu não preparo a criança para entrar. E isso vai gerar o quê? Uma devolução. Também é uma omissão legislativa em relação a isso. Um outro ponto de omissão legislativa é como é feito esse encontro. Uma vez que agora eu estou habilitado, apareceu agora a minha criança, o meu filho. Então, cada comarca no país faz do seu jeito. E isso fica a critério entre a equipe técnica da instituição de acolhimento e a equipe técnica da vara que vai fazer a adoção. Então, quando eu falo que hoje o tema é universal e que nós temos adoções de instituições em todas as comarcas do Brasil, imagina aquela comarca que não é nem especializada. Então nós temos essa dificuldade e essa é uma missão legislativa. Então nós temos exemplos tipo, chega lá o pai que foi chamado porque tem uma criança apta para ele naquela instituição de acolhimento, e quando ela abre o portão, vem aquela criançada toda gritando, teu pai chegou, que do ponto de vista psicológico isso é terrível, né? Como também a gente tem outros exemplos que chega alguém para pegar uma criança, estava cadastrada, habilitada, chega lá e a equipe diz, não, você vai ter que fazer 6, 7 encontros, a criança tendo meses de vida. Então a gente precisa criar um critério objetivo, precisa suprimir essa omissão legislativa para que não aconteça esses problemas de devolução. Isso é um ponto claramente identificado. Então as preparações de habilitados, as preparações das crianças e esse encontro precisa criar critérios objetivos para que impeça que esse despreparo e essas situações gerem um processo devolutivo. Um outro ponto fundamental, isso aí é um universo acima da adoção, mas que abrange o nosso país de forma velada, é um serviço público totalmente ineficiente. Nós temos hoje pessoas legítimas que estudaram, que se formaram, que passaram pelo concurso, que chegaram no seu cargo, tudo de forma lícita. Mas será que tinha perfil para exercer essa profissão? Então, quando você passa no concurso, pegar o exemplo do magistrado, que é bem difícil o concurso, né? Você chega lá, agora eu vou exercer minha atividade de magistrado, o que me busca é a questão do salário, a questão do poder, mas será que eu tenho um perfil para ser magistrado? Então nas varas cíveis isso já é sensível, imagina na vara da infância e da juventude. Então a gente precisa verificar se os entes públicos, na composição dos seus quadros, ou seja, na composição dos seus recursos humanos, através dos certames, dos concursos públicos, não devem exigir uma prova de aptidão com a profissão. Acho legítimo na sociedade capitalista a pessoa buscar algo que seja atrativo em termos de salário, mas tem determinadas funções que o salário não pode ser o único atrativo. Tem que ver se há perfil, se a pessoa tem condições de fato de exercer aquela atividade. E quantas vezes a gente vê, não só o exemplo que eu falei do judiciário, às vezes do Ministério Público, às vezes no órgão executivo, no órgão legislativo, pessoas que não estão preparadas para exercer aquela atividade que é público. Serviço público é para atender o público. Serviço público dentro do universo da criança e do adolescente é para atender a criança e adolescente em prioridade absoluta, aquele adolescente, aquela criança que está em instituição de acolhimento, que não está sendo garantido o seu direito à convivência familiar. Então a gente precisa repensar essa forma de composição dos quadros, porque quando eu tenho um profissional inabilitado lá, um profissional que realmente não tem condições de exercer porque não tem aptidão, né, ele vai me dar uma dificuldade no processo de achar o que é melhor para aquela criança, de forma apta, eficaz e urgente. E sem falar do interesse, quando você faz o que gosta, quando você faz o que tem aptidão, você faz bem feito, o resultado é o sucesso. Quando você faz algo por obrigação, você pode até fazer bem feito, mas você não tem um sucesso como resultado. E essas crianças só vão estar em família se de fato tiverem o resultado.
Um ponto que a gente precisa aprender nas adoções nacionais é um paralelo com as adoções internacionais. As adoções internacionais hoje são burocráticas e devem ser burocráticas, elas são extremamente seguras, né? Então a gente precisa tirar um ponto que tem lá e pode ser aplicado às adoções nacionais. Às vezes você tem 2 ou 3 crianças na instituição de acolhimento, a que é colocada para adoção nacional não é preparada. E a que é colocada para adoção internacional é preparada, estando na mesma instituição de acolhimento. Por que acontece isso? A gente precisa refletir, porque os órgãos próprios da adoção internacional, né, as comissões estaduais de adoção internacional, que foi o órgão central brasileiro que descentralizou, exige essa preparação, verifica com mais afinco a postura da preparação do pretendente. Então, raramente você tem uma devolução nas adoções internacionais, mas é raramente. E lá o processo acaba e ainda acontece a fiscalização. Então, a gente talvez tenha que pegar emprestado da adoção internacional um pós-adoção. Ah, Cláudio, então o processo de adoção não vai acabar nunca, isso é temeroso. Não, não falo de acabar nunca. Eu acho que o processo tem que acabar rápido, ser célere, mas seguro. Agora, quando são adoções de grandinhos, adoções de crianças que são as adoções necessárias, tem alguma deficiência mental, deficiência física, né? Enfim, as questões por corpo, porque o Brasil ainda é um país cheio de preconceitos. Então, a gente precisa ter um pós-adoção, que seria, olha, tá aí, saiu a sentença, registrou, e será que a gente não tem até 2 anos para verificar, exigindo que nesses 2 anos posteriores tenha acompanhamento diário ou pelo menos semanal de um psicólogo. Não existe adoção necessária sem acompanhamento do antes, do durante e do depois de um profissional da área de psicologia. Isso é o básico. Então a gente precisa refletir se não é uma necessidade de constar em lei, né? Ah, Cláudio, mas no direito brasileiro as sentenças não vão ter segurança? Olha, no processo civil tem até 2 anos para as ações rescisórias. E no processo de adoção sairia a sentença e eu poderia até 2 anos estar revendo. Até porque no processo de adoção isso é aplicado. Se tem alguma nulidade durante o processo de adoção, até 2 anos do trânsito do julgado dele pode ser revisto através da ação rescisória. Então não é aqui uma ideia definitiva, mas é algo para se pensar e construir de um pós-adoção para as adoções necessárias. Porque é preciso que a gente internalize algo. Pior do que a criança ficar muito tempo na instituição de acolhimento é ela ser devolvida várias vezes, né? Eu já peguei casos de crianças devolvidas 5, 3, 4 vezes e que só foi com a preparação, o afastamento da criança da instituição de acolhimento, né? Desse cadastro de criança apta, um trabalho com inovações, trabalhando o judiciário, o Ministério Público, advogado, a equipe, que a gente conseguiu resolver a situação da criança e hoje ela está no lar com família, mas foi um processo que precisou parar esse negócio de, olha, terminou aqui, não deu certo, vamos tentar em outra família, não deu certo. Se a criança foi devolvida uma vez, ela tem que ser retirada do cadastro, tem que analisar por que ela foi devolvida, né? A gente não pode ficar pegando a criança e fazendo testes com elas, né? Então, se houve um processo de devolução, precisamos analisar com cuidado. Segurança, tira a criança do cadastro de criança apta a ser adotada, vamos trabalhar essa criança, vamos trabalhar o próximo pretendente, né? E que esse encontro seja mais preparado ainda, seja mais trabalhado, para que essa criança não tenha uma segunda ou uma terceira devolução. Outro ponto que fala muito da devolução são as buscas ativas mal feitas, né? É preciso que a gente entenda que a busca ativa é um instrumento de visualização da criança. E ali, depois que é visualizada, que começa o processo de adoção, acabou a questão da busca ativa. A busca ativa é para se verem, é para se olhar. A busca ativa não é um processo judicial em si, é um processo de procura de família para uma criança que está na instituição de acolhimento há muito tempo, que está fora do perfil. Então a busca ativa, uma vez bem feita, dá certo. Entretanto, a gente não pode fazer uma busca ativa de forma irresponsável. Imagine uma busca ativa de um casal que chegou para adotar 0 a 2 anos e descobre que tem uma criança de 10 anos apta a ser adotada. E fiz a busca, eles querem mudar o perfil de 2 para 10, vai pegar logo a criança e aí pega a criança e vai devolver. Porque não se muda perfil assim para pegar a criança. Tem que analisar, fazer toda uma análise, toda uma estrutura para ver se de fato aquele casal tem condições ou preparo suficiente para mudar o seu perfil na busca ativa. Então uma busca ativa mal feita, isso aconteceu onde eu moro já algumas vezes, há um processo de devolução. E pior, quando essa busca ativa é feita de forma equivocada por um grupo às vezes de apoio à adoção, pode levar até o fechamento do grupo. Porque o profissional, o voluntário lá, ele fica tão triste, ele fica tão
sofrido com a situação, que ele diz, olha, eu não consigo mais trabalhar. Então, busca ativa é algo legal, dá visibilidade, eu sou totalmente a favor, mas tem que ser feito com critério. Busca ativa mal feita vai gerar processo devolutivo. Então, eu posso resumir que as questões referentes a devoluções partem por falta de uma estrutura que não acompanhou a universalidade do tema adoção. Posso dizer para vocês que faltam critérios objetivos para a preparação dos pretendentes, preparação das crianças e para o encontro da criança com o pretendente quando os cadastros são cruzados. Posso dizer para você que a busca ativa mal feita pode gerar devolução. Posso dizer para vocês que a falta de capacitação, estrutura e perfil de profissionais na rede de proteção tem gerado devoluções. E toda essa mudança precisa ser feita, precisa ser analisada e precisa ser buscada, né? Sei que são mudanças estruturais, são mudanças difíceis, mas a gente tem que pensar sempre o que é o melhor para a criança, o que é o melhor para o adolescente, principalmente aquelas que não têm o seu direito a garantir a convivência familiar preservada. E se a gente está buscando o ideal, a gente tem que estudar soluções ideais e adaptá-las no caso concreto. Eu sou adepto no direito que primeiro se busca justiça social, depois a gente procura o fundamento jurídico, e não o fundamento jurídico para atrapalhar a justiça social. Então a gente precisa ter essa visão ampla. E aí eu conclamo sempre as pessoas, pensem se o melhor de tudo não é você exercer tudo com amor. O processo educativo se dá com a mudança interior. É preciso que a gente internalize essas mudanças interiores e externe nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho remunerado, mas se você está numa rede de proteção, deixe esse amor que está em potência no seu coração transbordar e faça o melhor. E depois busque os fundamentos para que essa criança de fato tenha família. Pense sempre que aquela criança precisa de um lar que pode ser até seu filho, que naquele momento está na instituição de acolhimento e você nem sabe. E no dia que você encontrá-lo, você vai querer que esse amor dê a possibilidade dele ter um lar digno e feliz.